Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma EBD virtual da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Joaquim Dias, vou continuar ajudando você no estudo desse livro de Malaquias, que são as nossas lições nesse período. Eu quero pensar hoje com você no tema tempo de voltar para Deus. E vamos ler o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 12. Diz assim o nosso texto: De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você deve se lembrar de uma canção antiga que diz: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo passa, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Ou seja, cantamos uma realidade bíblica, nesse caso, que o Deus da Bíblia é um Deus de alianças. Ele fez aliança com Israel, mas aquele povo não cumpriu a parte que lhes cabia e sofreram com o cativeiro babilônico. Quando a gente volta aqui para as nossas reflexões em Malaquias, a gente tem que se lembrar que o contexto histórico se dá quase um século aí após o retorno desse cativeiro babilônico. Só que a situação do povo nesse período não era boa. A prosperidade prometida lá pelos profetas, após o retorno do cativeiro, que foi motivado por Esdras e Neemias, que foram dois grandes nomes de Israel, não estava acontecendo. Mas sabe por quê? Porque o pecado do povo permaneceu. O mesmo pecado que o levou ao cativeiro, agora é o pecado que continua acontecendo após o retorno do cativeiro. Então, embora no início houvesse alguns surtos de fidelidade, de fervor religioso, agora, nos dias de Malaquias, o povo estava indiferente em relação a Deus, em relação ao culto ao Senhor. Então, havia uma crise moral, crise política, financeira, religiosa. O ciclo de indiferença trouxe falta de apoio financeiro à adoração no templo. E isso ajudou a provocar corrupção entre os sacerdotes, trouxe um desmantelamento social e familiar, aumento de divórcio, casamentos mistos, desavenças familiares, talvez o choque de gerações, como diz o pastor Carlos Oswaldo Pinto no seu comentário. O texto que lemos agora marca aquilo que seria considerado a quinta disputa entre Deus e o povo de Israel. Mais uma vez, Deus está acusando o povo de brincar de religião. Eles estavam tão indiferentes à vontade de Deus quanto as pessoas dos antepassados deles. Mas Deus está convidando esse povo ao arrependimento. Deus está desejoso que esse povo se volte para Ele. E o que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, imutabilidade e misericórdia fazem parte do caráter de Deus, da pessoa de Deus. Verso 6 diz: De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Os pecados de Israel, meus queridos, não eram novos. O verso 7 afirma que os pecados do povo de hoje eram os mesmos pecados do povo de ontem.
Se a gente olhar para os capítulos anteriores, nós vamos nos lembrar que Deus estava cansado de ver seu povo pecando tanto. Eles eram a nação escolhida com a qual Deus fez uma aliança, um acordo, mas o povo não cumpriu sua parte do acordo ao longo da sua história. Se a geração anterior havia se tornado uma geração idólatra e acabou punida com o cativeiro babilônico, a geração de agora, já de novo nas suas terras, continua pecando. Nem mesmo o sofrimento os fez mudar de opinião contra o pecado. Toda aliança, todo contrato prevê ações e benefícios para ambos os lados. Deus fez a parte dele, mas Israel não estava fazendo a sua parte. Então, por que eles não são destruídos? Porque Deus não muda. O contrato, o acordo era esse: vocês serão punidos. Mas Deus não os destruiu, porque Deus não muda. Deus é um Deus maravilhoso, gracioso. A imutabilidade de Deus faz parte dele, do seu caráter, são seus atributos. É uma doutrina bíblica maravilhosa que nos dá segurança. Às vezes ouço igrejas dizendo que cada pastor tem um jeito. Uns permitem alguma coisa, outros proíbem. Isso é lamentável, porque a revelação de Deus é a Bíblia. E a Bíblia que deve nortear a maneira como a igreja funciona, e não os pastores, não são os diáconos ou qualquer liderança. Deus não muda. Se seguirmos a sua palavra fielmente, a gente nunca vai ficar confuso. A imutabilidade de Deus garante que a parte que lhe cabe das suas alianças serão cumpridas a todo custo. Paulo disse que se formos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Mas que aliança é esta? Para Israel, e a aliança foi aquela feita com Moisés lá no Monte Sinai, que inclui a obediência àqueles mandamentos e leis trazidos por Moisés. No Novo Testamento, a nova aliança com a igreja é feita com Jesus, sua morte e ressurreição e a obediência aos seus mandamentos, que inclui também os mandamentos do Velho Testamento. Saber que Deus não muda nos dá ainda uma outra garantia doutrinária. Podemos saber que o que foi prescrito deve ser obedecido por nós. E o que Deus falou não vai mudar. Os planos de Deus não se frustram. Sua bondade é real, é verdadeira, assim como também a sua justiça. Todo salvo será abençoado e todo pecado será punido. É o fato de Deus não mudar e de manter firme a sua misericórdia, a razão por ele também nos dar a oportunidade de arrependimento. Então, vemos que o nosso texto também nos ensina que, em segundo lugar, o pecado traz punição, mas Deus convida ao arrependimento. Vamos ler novamente os versos 7 a 9, dizem assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Quando olhamos para os versos 7 a 9, vemos que o pecado é algo comum nas gerações do povo de Israel. Os antepassados pecaram, as gerações seguintes também. Quando afirmamos então que não há mérito no homem para que ele receba a salvação, o perdão de Deus, é porque o pecado é algo inerente ao homem, é algo que ofende a santidade e pureza de Deus e que causa a ira do Senhor contra todo aquele que rejeita as oportunidades de perdão e de arrependimento por meio do Senhor Jesus Cristo. No verso 7, Deus convida o povo ao arrependimento. Lembre-se que Deus está cansado de culto falso, de casamentos destruídos, de um modo de viver imoral e de falsa religiosidade por parte do povo. Já vimos isso nos capítulos anteriores das lições passadas.
no início do capítulo 3, Deus avisa que seu mensageiro viria e o julgamento começaria através do seu povo. Mas ele está agora dando oportunidade de mudança, de arrependimento. Só que o povo nem sequer reconhece o seu pecado. Meus queridos, a maior dificuldade que a gente tem para lidar com alguém que está pecando é quando ele não reconhece o seu pecado. Como voltaremos para o Senhor? Em que havemos de retornar? Por que fazer isso? Não tem nada de errado conosco. Esta era a resposta de Israel para Deus e às vezes é a resposta que muita gente dá ainda hoje. Deus afirma que eles roubavam ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Algumas versões trazem ofertas alçadas, ou seja, as ofertas prometidas. A acusação de Deus é que eles não entregavam os dízimos todos. Dízimo é uma palavra que significa a 10ª parte. Há muita controvérsia sobre o dízimo atualmente, mas a maior parte dos que reclamam deste assunto são aqueles que não desejam contribuir com a obra do Senhor. Embora entregar o dízimo não comprova que alguém seja de fato uma pessoa fiel a Deus, não entregar o dízimo deixa claro que essa pessoa é resistente em confiar a sua vida, o seu sustento ao Senhor, o que demonstra incredulidade. Nos tempos de Malaquias, a crise financeira havia se alastrado. Pragas estavam comendo as lavouras. Entre essas pragas estava a praga do gafanhoto, chamada aqui no texto de um devorador, no texto mais tradicional. Plantava-se muito e colhia-se pouco. Então, quase sem lucro, a tendência de muitos era não contribuir com o sustento do templo e, quando fazia, retinha parte do valor, ou seja, fazia parecer que eram fiéis, porque estavam contribuindo com alguma coisa, mas de fato estavam roubando a porcentagem determinada na lei de Deus. Para muito além dos valores em dinheiro, estava em jogo aqui a santidade e a fidelidade daquele que contribuía. Reter consigo parte daquilo que era determinado ser entregue a Deus é roubar ao Senhor. O resultado disso, então, era maldição. Deus está explicando que as coisas não melhoravam porque eles não confiavam suas vidas ao Senhor. E, ao invés disso, acreditavam que era o trabalho deles, o dinheiro deles que os sustentavam. Ou seja, confiavam em si mesmos. No Novo Testamento, que é a parte bíblica que norteia as atividades da igreja, nós não temos uma palavra direta sobre a entrega do dízimo, mas a gente nota que a prática nunca foi abolida, pelo contrário, ela foi absorvida pela igreja. Notamos que no tempo dos Atos dos Apóstolos, no Atos capítulo 5, por exemplo, nós lemos o episódio de Ananias e Safira. Eles venderam um terreno e mentiram sobre o valor vendido para reterem para si parte do valor. E assim a sua contribuição daria a parecer que eles estavam contribuindo com o valor completo, né, o valor total. O resultado desta mentira, dessa falsa santidade, foi a morte do casal. Voltando aqui para Malaquias, a maldição incluía lavouras destruídas por pragas ou outras situações adversas. Mas vale lembrar que Deus oferece solução. Deus é sempre gracioso e misericordioso para com seu povo. Ele convida ao arrependimento. Voltem-se para mim, diz o Senhor. Deus entende que reter o dízimo e as ofertas era uma prova de que eles estavam muito distanciados dele. Queridos, Deus é amoroso. Ele odeia o pecado. Ele odeia aquele que rejeita a oportunidade de arrependimento. João capítulo 3, verso 36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então Deus deseja que você volte para ele. Deus nunca se afastou de você. O seu pecado fez isso. Deus continua dizendo a nós, como disse a Israel várias vezes: volte.
Em Isaías 59, Deus disse que a mão dele não estava encolhida para não ajudar, nem o ouvido dele estaria tapado para que ele não ouvisse as orações do povo. Mas ele diz: o pecado de vocês faz separação entre nós. E Deus não podia premiar o pecado, não podia premiar a desobediência voluntária. Então, o chamado aqui é: arrependa-se e Deus estará ao seu lado novamente. Mas o texto ainda nos ensina que fidelidade ao Senhor traz bênçãos e felicidade. Veja o que diz os versos 10 até o 12. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. A proposta de Deus é: tragam o dízimo todo ao templo, sejam fiéis, deem prova do seu arrependimento. Não adiantava que estivessem arrependidos no discurso se na prática continuavam roubando ao Senhor, continuavam se divorciando, continuavam realizando casamentos com pessoas incrédulas. Deus queria e ainda quer servos fiéis e leais, gente que não o troca por coisa alguma. Para nós, a igreja, salvos pela fé em Jesus, lembro que o Senhor Jesus Cristo deve ser o nosso maior valor, a nossa riqueza, tudo que a gente precisa. Portanto, devemos confiar nossa vida a Jesus, depender de Jesus. Nosso relacionamento com Deus na atualidade se dá pela obediência a Jesus Cristo e a sua palavra. Mas vamos voltar ao texto de Malaquias. Veja que Deus convidou seu povo a prová-lo. Se houvesse fidelidade dos dízimos, como prova da fidelidade do coração, Deus os abençoaria. Nesta passagem, indica que Deus faria com que seus negócios voltassem a produzir. O verso 11 mostra que Deus impediria a ação das pragas, ou seja, do devorador, que era o gafanhoto. Isso indica que a situação em que se encontravam, de escassez, de prejuízos, havia sido permitida por Deus. Queridos irmãos e amigos, Deus está no controle da história. Ele dirige, Ele governa todas as coisas. Ou confiamos e nos submetemos a Deus, ou sofreremos males que poderiam ser evitados em castigo ao nosso pecado. Porque o pecado sempre será punido. Isso faz parte da justiça de Deus. Mas o amor, a graça, a misericórdia de Deus em Cristo continuam ativos hoje, oferecendo ao arrependido as mais ricas bênçãos. A alegria de confiar e depender do Senhor faria com que Israel fosse chamado de povo feliz, de terra produtiva. Ou seja, Deus é glorificado pela nossa fidelidade. Quando Deus nos abençoa, o seu nome é honrado. Mas Deus não pode recompensar pessoas infiéis, mesquinhas. Isso vai contra o seu caráter. O convite continua em pé. Arrependam-se. Fidelidade ao Senhor traz bênçãos e felicidade. Creia na palavra de Deus. Eu quero então encerrar pensando algumas questões finais aqui. Porque Deus não muda e continua misericordioso, Ele convida o seu povo ao arrependimento, à fidelidade e a desfrutar das suas bênçãos. Ele está fazendo isso agora com você e comigo. Por meio de Cristo, somos aceitos por Deus e declarados justos, ou seja, salvos. Mas somos convocados ao arrependimento, a cumprir a vontade do Senhor, que está muito clara nas Escrituras, na Bíblia. Deus quer nos dar toda a felicidade. Suas mãos não estão encolhidas, mas nosso pecado é que nos afasta dele. Então, nossa felicidade é confiar em Jesus Cristo e depender dele. Dízimos e ofertas não provam que você é fiel.
É possível que alguns contribuam e continuem fiéis ao Senhor em outras áreas. Mas quando alguém tem coragem de roubar o Senhor, ele já está comprovando que nas outras áreas da sua vida há corrupção e distanciamento de Deus. Então, queridos, aceitem o convite do Senhor. Arrependam-se. Deixe Cristo ser a sua maior riqueza. Deixe o Senhor cuidar de você. Dependa dele, seja fiel a ele e à sua palavra. Que nas suas contribuições também, elas reflitam um coração fiel que ama Jesus e que ama o reino dele. E eu estarei aqui como servo do Senhor também, como você, buscando e orando para que a gente possa conseguir demonstrar ao Senhor a nossa fidelidade a Ele. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, te agradecemos pela Tua palavra que lemos, que meditamos nela. Sabemos que o Senhor é um Deus que não muda, continua amoroso e misericordioso, por isso estamos aqui clamando ao Senhor pela Tua misericórdia e graça, pedindo a Tua ajuda para que a gente possa se manter em fidelidade ao Senhor. Pedimos a Deus que cada irmão possa se lembrar dessas palavras de hoje, colocar o seu coração na Tua vontade, coração centrado no Senhor, para a obediência ao que ensina a Tua palavra. Nos ajude a ser fiéis, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos também a depender e a confiar no Senhor para o nosso sustento, para o nosso dia a dia, para a saúde que precisamos para o trabalho, para as forças para continuar. Ajuda-nos a depender do Senhor e a não confiar em nós mesmos. Ó Deus, abençoe as pessoas que estão assistindo e me ouvindo, que o Senhor possa curar suas enfermidades, possa ajudá-los a enfrentar esses momentos difíceis que vivemos. Também peço, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo que ainda não têm Jesus no coração, que o Senhor possa convencê-las da necessidade de arrependimento, da necessidade de conversão a Cristo, de se renderem aos pés de Jesus, crendo nele como Senhor e Salvador, e então se tornando um crente em Jesus Cristo. Obrigado, porque o Senhor é tão amoroso conosco, que nos dá mais uma vez, pela Tua palavra, um convite ao arrependimento, uma chance de mudança, e permita que todos nós possamos aproveitar as chances que o Senhor nos dá. Nós agradecemos e Te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você acompanhar mais essa escola bíblica dominical, virtual aqui da nossa igreja. Lembro que estamos estudando o livro de Malaquias e vamos continuar nele ainda há mais alguns domingos. E eu convido você para continuar com a gente, todo domingo às 9h30 da manhã. Lembro que hoje à noite teremos o nosso culto às 19 horas, transmitido ao vivo também aqui pelo YouTube. E na quarta-feira o Tempo com a Palavra às 19h30. Eu espero você e desejo que Deus te abençoe muito nesses dias. Forte abraço e até a próxima.